reflexão. Que a graça, a paz e o amor de Jesus estejam com você e sua família. É um prazer poder fazer esse contato com você para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Ela é viva, eficaz, inspirada pelo Senhor e autoritativa em seus ensinos. E entre as diversas doutrinas que a Bíblia tem, existe, por exemplo, o campo das promessas e profecias. Um exemplo nítido e claro, fácil de perceber, são as chamadas profecias messiânicas. Aquelas que foram proferidas milênios, séculos, anos antes de Jesus vir no seu primeiro advento, na primeira vinda, quando veio e viveu entre nós e morreu na cruz do Calvário, e falavam detalhadamente onde nasceria, como seria sua vida, sua obra, sua missão, e todas elas cabalmente se cumpriram. Essa fidedignidade do cumprimento das profecias bíblicas apontam para a natureza divina das Sagradas Escrituras. Mas dentro desse campo das profecias, a Bíblia claramente nos fala também sobre a segunda vinda, a volta, o retorno ou segundo advento do Senhor Jesus. Isto mesmo, ele voltará. Seja de forma simbólica, pré-figurativa e profética, como por exemplo no Antigo Testamento, quando utiliza o termo o dia do Senhor, o dia de acerto de contas para alguns, de restauração e vitória para outros, o grande, terrível e temível dia do Senhor, ou seja, através do Novo Testamento, no ensino de Jesus, na pregação que ele fez, os anjos anunciando, os apóstolos ensinando, doutrinando e escrevendo sobre sua volta, de forma nítida, as Escrituras falam do retorno de Cristo como uma doutrina bíblica. Por isso não é uma probabilidade, uma possibilidade, mas sim uma verdade. Jesus vai voltar. E é importante essa certeza da natureza da vinda, porque quando entendemos que a palavra de Deus é poderosa e fala da sua volta, e ele mesmo declarou isto, não fica dúvidas de que ele vai voltar. Mesmo que com o racionalismo e o desenvolvimento do pensamento crítico surgiu a teologia liberal e tentaram dizer que a volta de Jesus não será real, literal, verdadeira, e que ele volta para aqueles que ele recolhe, ou é só uma mensagem de esperança, as Sagradas Escrituras apontam para a realidade da volta de Jesus. E dentre os vários trechos que ensinam esta verdade gloriosa, impactante e transformadora, existe o sermão escatológico de Jesus, que é narrado, e eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus, o Evangelho de Jesus escrito por Mateus capítulo 24, só como referência, o mesmo texto está em Marcos 13, Lucas 21, mas aqui em Mateus 24, a partir do versículo de número 42, nós vamos trazer algumas verdades em relação à volta de Jesus. Diz assim, palavras do próprio Jesus pregando aos seus discípulos. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia, qual momento, virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados ou apercebidos, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Quando Jesus falou sobre o seu retorno, um dos elementos que fazem parte desse contexto, e você pode observar nesse capítulo 24 do evangelista Mateus, a partir do verso 36, é o elemento surpresa. Ele diz que daquele dia e hora ninguém sabe. Não tem como definir a volta de Jesus, quando será. Isto é, Jesus voltará a qualquer momento. Ninguém sabe a sua chegada.
O tempo em relação ao seu retorno, ele é desconhecido. Porém, não deve ser inesperado. Já que não sabemos quando Jesus voltará, o momento de nos preparar é agora. Precisamos estar prontos, diligentes, vigiando, cuidando, porque a qualquer momento Jesus vai voltar. E é isso que nos mantém em ação, em preparo. Porque não sabemos quando ele vem e não podemos ser pegos de surpresa. Tanto que nesse texto que lemos, ele diz que se o pai de família soubesse a que hora o ladrão viria, ele iria cuidar, vigiar, ficar atento para que sua casa não fosse arrombada. E diz, vocês precisam estar assim, apercebidos. Precisamos viver como se Jesus fosse voltar hoje, agora. A volta de Jesus é uma verdade que precisa ser vivida e esperada diariamente. Jesus voltará. Você tem vivido à espera do retorno de Jesus? Você está pronto para encontrá-lo? E se ele voltar hoje, como está a sua vida? Então o tempo, ele é desconhecido. Mas dando continuidade, a gente poderia perguntar quais são os objetivos ou propósitos da vinda de Jesus. Por que Jesus voltará? Ele já não veio? Sua obra na cruz não foi perfeita? Seu sacrifício não foi aceito por Deus? Não é o Salvador? Então por que precisa voltar? Entre os diferentes objetivos por que voltará, existem 3 principais, apresentados inclusive dentro da área da teologia chamada teologia sistemática. Jesus voltará para completar a obra de salvação. Quando ele veio e morreu na cruz, ele trouxe a possibilidade do ser humano ser salvo pela fé. Na sua obra perfeita e satisfatória a Deus, vicária em nosso lugar, Jesus entrega a sua vida e dá ao ser humano a possibilidade dos seus pecados serem perdoados e este ser livre da condenação, corrupção do pecado. Então, quando o Espírito Santo vem e através da pregação do Evangelho ressuscita ou faz nascer de novo, regenera o ser humano e ele então ouve a mensagem e agora acordado, ressurreto espiritualmente, ele pode olhar para a sua condição pecaminosa, se arrepender e olhar para o Salvador, sentir a necessidade de um Salvador externo, mais poderoso que ele. Esta obra da regeneração, do novo nascimento, nascer do alto, do arrependimento, ser atraído pelo Evangelho, esta obra do Espírito através do poder das Escrituras, é um ato de salvação. Mas o ser humano agora, ele começa a ser separado, consagrado para Deus e, consequentemente, separado do pecado. E é a esse termo que nós chamamos de santificação. E aí é um processo. Diariamente, vamos vencendo o pecado e vivendo para Deus. E esta obra santificadora é uma ação poderosa do Espírito Santo. Querido, amado irmão e irmã, a realidade é que enquanto estamos aqui, apesar desta ação do Espírito santificadora, estamos sujeitos ao pecado, por estarmos em um corpo físico e vivendo em um mundo caído, sem Cristo, sem compromisso com Deus. Por isso, quando Jesus voltar, eu disse que ele vai completar a obra de salvação. Esse é um dos propósitos do seu retorno, porque virá o ato glorioso da glorificação, receber um novo corpo. Isso mesmo. Paulo diz que o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Nós receberemos um corpo glorificado, sem os efeitos do pecado. E a Bíblia diz que nós o veremos como ele é e estaremos para sempre com o Senhor. Por isso vale a pena estar em Cristo, viver em Cristo, tê-lo como Salvador, Senhor e seu Deus. Porque aí, quando ele voltar, receberemos um novo corpo, um novo nome, um novo céu e numa nova terra em que habita a justiça. Então ele vem, em primeiro lugar, para completar a salvação,
porque ele vai trazer a glorificação, o último ato, e que nos trará um novo tempo. Segundo o propósito da sua vinda, ele voltará para trazer a plenitude do reino ou do reinado de Deus. Isto mesmo, quando Jesus chegou, com ele veio a manifestação do reino de Deus. Mas ela é parcial e na essência de pessoas que creem nele. Isto é, Deus reina absolutamente na história, eternamente, sobre tudo e todos, como os próprios salmos nos falam, sobre um Deus que é rei, e ele é o rei da glória, porém, ele reina através da igreja servindo, das ordenanças que ele deixou à igreja, da pregação. Ela é a agência histórica e presencial do reino de Deus, mas ele reina na essência dos seguidores de Cristo. Mas há muitos que não estão sob o seu reinado, que não lhe temem, que não lhe têm como rei e vivem sob o efeito do pecado, dominados pelo orgulho, pela vã maneira de viver. Abandonaram a Deus e a sua palavra. Mas quando ele voltar, ele voltará para reinar. Na sua coxa estará escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Todos estarão sob o seu domínio, o cetro do seu reinado não terá mais fim. E a igreja reinará com ele. Naquele dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória do Deus Pai. Então, por que ele voltará? Objetivos, propósitos da sua vinda: para completar a salvação, glorificação, para trazer a plenitude do reinado, por enquanto reina na essência, mas quando voltar, reinará sobre tudo e todos. É o chamado na teologia do já, mas ainda não. Ele já reina na essência, mas naquele dia reinará absolutamente. E em terceiro lugar, Jesus voltará para trazer julgamento aos homens. Para aqueles que estão em Cristo, teremos um juízo para receber um galardão, uma recompensa pelas nossas obras. Mas para aqueles que estão sem Cristo, fora do Senhor, o seu retorno marcará o início do juízo e da condenação eterna. E quem não tem Jesus como seu advogado, não terá como escapar. É impossível ao homem justificar a si mesmo, salvar-se e estar livre da ira de Deus, que é uma manifestação da sua própria justiça. Por isso, quando Jesus voltar, bem-aventurados serão para aqueles que estão salvos, lavados e remidos pelo seu sangue, que lhe aceitaram e lhe servem. Mas para aqueles que estão sem Cristo, será o tempo da condenação eterna. E você, está em Jesus, pronto para o seu retorno? Esse dia virá. Não brinque. Não pense que você está vivendo a vida apenas sob a influência do tempo, das circunstâncias, como se não houvesse um Deus verdadeiro, como se não tivéssemos que prestar conta, porque todos teremos que prestar contas diante de Deus das nossas obras, diz a palavra de Deus, quer sejam boas ou quer sejam más. Só há perdão em Jesus. Então o tempo é desconhecido, os propósitos, ele virá para completar a obra de salvação através da glorificação, trazer a plenitude do reinado e trazer julgamento. Mas em último lugar, então surge a pergunta: quais são as atitudes corretas em relação à sua vinda? Está no texto, como foi introduzido esta mensagem. Vigilância. E vigiar, no original grego, a língua do Novo Testamento, é estar de olhos abertos, cuidadoso. É viver uma vida comprometida. E esse contexto mostra cuidadosa, isto é, diligente, vigilante, comprometida e em serviço. E não pense que há mais uma nova possibilidade, ou estou em Jesus ou não estou em Jesus, mas talvez haja um meio termo, eu não tenho um relacionamento com Jesus, mas eu sou uma pessoa boa e estou salvo. Salvação não é por obras para que ninguém se glorie. Se ele não for o teu Senhor de fato, não há como você se salvar. Não se engane. Não pense que a caridade e as boas obras te salvam. Você precisa hoje entregar sua vida a Jesus, ou você que conhece a palavra, retornar para os braços do Pai, e daqui a pouquinho nós vamos estar orando. Você pode enviar para nós os seus pedidos de oração, mas entregue sua vida a Cristo hoje. Recomece. Venha ao Senhor. Ele está de braços abertos. Porque se Jesus voltar e você não estiver pronto, esse dia será terrível. Mas para aqueles que estiverem em Cristo, será o dia mais glorioso, porque nós seremos arrebatados, diz Paulo, na primeira epístola à igreja de Tessalônica, no capítulo 4,
versículos 16 ao 18. Diz que os mortos em Cristo ressuscitarão quando ele voltar e se ajuntarão com os vivos que serão com eles transformados, arrebatados, arrancados rapidamente com força para encontrar o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. E ele diz, console uns aos outros com essas palavras. Isto é, estamos vivendo um momento difícil pandêmico, guerras, situações complicadas nos governos, na política, na economia, mas ainda não é o fim. A esperança da igreja não está nesse mundo, não está em líderes. Não, a nossa esperança está em que nós estaremos com o Senhor. Jesus vai voltar e esta é uma realidade e por isso as atitudes corretas precisam passar pelo crivo e o filtro de será que estamos preparados? E se ele voltar hoje, agora, estamos prontos para encontrá-lo? Você pode hoje tomar uma decisão. Continuar vivendo sua vida como se ele não fosse voltar e quando ele chegar ser pego de surpresa? Ou tomar a decisão de se preparar? Agora veja, o contexto fala de comprometimento e serviço. Por isso que fala de ovelha e bode, trigo e joio, servo bom, servo mau, fiel e infiel, aquele que ganha outros talentos, que trabalha e produz, e aquele que esconde e fica inativo, improdutivo, aquele que está pronto, que não está, comparado a virgens sábias que tinham azeite de reserva para o encontro com o noivo, mantendo a lamparina acesa, ou as descuidadas, desprudentes, as loucas que não tinham azeite de reserva, e quando foram ao noivo já era tarde demais e a porta estava fechada para o encontro com ele. Através dessas figuras diz que só há dois grupos e que você precisa estar disposto a servir, mantendo sua vida pronta. No livro Apocalipse diz que bem-aventurados são aqueles que vencerem, aqueles que lavaram suas vestes do sangue do Cordeiro. Hoje é o dia de você tomar uma decisão. Jesus vai voltar a qualquer momento. Precisamos nos preparar. Entregue sua vida a Cristo. Tome uma decisão. Nós vamos orar. E eu convido você a hoje se entregar de verdade. Mas a você, cristão, que faz parte de um contexto, de uma comunidade de fé e que conhece a palavra de Deus, tem um chamado, já serviu. Você não pode continuar vivendo uma vida indiferente, inerte. Você precisa hoje dizer, Senhor, prepara-me. Reorganizar a sua vida para esperá-lo, porque se ele vai chegar a qualquer momento, isso significa que eu preciso estar pronto antes, para não ser pego de surpresa. É tão ruim receber uma visita sem você estar preparado. Para receber alguém, precisamos nos preparar. Para encontrar alguém, precisamos estar preparados. Assim será na volta de Jesus. Eu preciso estar completamente preparado. Pastor, mas é impossível ao ser humano preparar-se a si mesmo. Somos pecadores. É por isso que aqui nós precisamos, dependendo do Senhor Jesus, entregar a nossa vida com Ele e ter com Ele um relacionamento pessoal. Ah, mas eu já entreguei minha vida a Cristo. Eu já fiz uma oração. Eu já busquei a Jesus. Eu leio a Bíblia. Eu faço minha oração. Mas tem com Ele um relacionamento diário. Se Ele voltar, Ele vai encontrar você preparado. Você está sendo adornado, como diz a linguagem bíblica, pelo Espírito, como uma igreja sem mácula, ruga, zelosa, especial, de boas obras? Ou você vive dormindo espiritualmente, o sono da indolência, da indiferença, da frieza espiritual? Os seus pecados ou a atitude dos outros, os compromissos, a correria, tiraram você do foco e você vive como se Jesus não fosse voltar? Ou até diz, será que Ele vai voltar mesmo e perdeu a esperança? Se esperamos em Cristo apenas para essa vida, somos os mais miseráveis. A esperança da igreja é que Jesus está voltando. Nosso lar não é aqui. Somos, como diz o apóstolo, forasteiros e peregrinos. Jesus disse, vocês não precisam ter medo. Vocês podem crer em mim. Pode crer no meu Pai. Creio em Deus. Porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito. Eu estou indo preparar um lugar para vocês, para que onde eu esteja, disse o Senhor Jesus, estejais vós também. Mas vigiai, porque ele virá o tempo em que não penseis. Que nós possamos estar prontos, porque Jesus voltará.
Continue aqui, ligado conosco, servindo a Deus. Procure a igreja mais próxima da sua casa. Procure uma igreja Assembleia de Deus. Vá entregar sua vida a Cristo. Ore onde você estiver. Eu não tenho igreja, eu não tenho agora contato, não tenho como. Então, onde você estiver, ore, clame a Jesus. Chame-o. Reconheça que você é pecador e que depende dele. E é por isso que eu quero orar com você. E você pode agora orar, entregando sua vida a ele. Pai, nós estamos orando diante das Sagradas Escrituras e do poder do Evangelho. E pedindo, nos prepara para o teu retorno, para o toque da trombeta, para a volta do Senhor. Lava nossas vestes do teu sangue, perdoa tudo o que fizemos que quebra a tua lei ou desobedece sua vontade. Recebe em teus braços essa pessoa que entrega a sua vida, escreve o seu nome no livro da vida. E esse que retorna, Pai, coloca vestes novas, um anel em seu dedo, dá uma nova condição, a condição de todos que recebem o Senhor pela fé, de filho de Deus. Traz uma nova vida. Pai, eu oro para que haja salvação. E se o Senhor voltar, que sejamos prontos para encontrá-lo, que vivamos o hoje, que possamos reorganizar a nossa vida, nossas prioridades, nossas relações interpessoais, ter uma vida de oração, de leitura bíblica, de santidade, de compromisso com Deus, para que possamos estar prontos para o teu retorno. Prepara-nos para o toque da trombeta. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Viva a sua vida como se Jesus fosse voltar. Breve, a trombeta soará e Cristo voltará para arrebatar a sua igreja. Ele virá com grande poder e glória. Ele virá para trazer o reinado poderoso de Deus. Arrependa-se, entregue sua vida, tenha compromisso com Deus, porque maravilhoso será estar com o Senhor. A Bíblia diz que é um lugar lindo, com paz, sem os efeitos do pecado, morte, tristeza, angústia e lágrimas. Porque o próprio Senhor estará ali. Não precisaríamos de templo, do sol para iluminar, de astros celestes, porque o Senhor Jesus mesmo estará ali. Nós veremos a todos os santos, todos aqueles que entregaram sua vida a Cristo, que serviram a Deus, que obedeceram sua palavra, esses que viveram e foram alcançados pela graça, os eleitos. Nós estaremos para sempre com o Senhor e poderemos estar com eles na eternidade de paz. Vale a pena ser fiel. Prepare-se. Que o Senhor Jesus nos mantenha preparados e, como diz a linguagem bíblica, usando aquela expressão aramaica, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Fique na graça e na paz do Senhor. Momento de reflexão.